Quinta-feira, 29 de maio. Bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa terceira edição do dia. E hoje o tema é um tema bem complexo: a deslegitimação institucional no Brasil. Olha, nessa primeira parte, a gente vai focar na tentativa de golpe de Estado. Aquela que, segundo as investigações, depoimentos, documentos, enfim, foi articulada por militares e também por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E claro, né, vamos falar também dos esforços que vieram depois para negar tudo isso, até para buscar anistia para o pessoal envolvido. A tensão aqui é clara. De um lado, um monte de evidência, né, de uma conspiração real contra a democracia. Do outro, uma campanha forte para reescrever a história ou simplesmente para apagar. Ok, vamos desvendar essa trama. Para começar, tem o depoimento do general Freire Gomes, né? O ex-comandante do Exército. Ele falou ao STF, o Supremo. E lá ele classificou aquelas discussões sobre a tal minuta do golpe. Sabe, aquele documento que detalhava como impedir a posse do Lula? Ele diz que foi um estudo superficial. Basicamente, tentou, assim, diminuir a gravidade da coisa e a participação dele mesmo. Chegou até a usar um eufemismo, né? Falando da postura do almirante Garnier, que teria colocado a Marinha à disposição, diz que ele só demonstrou respeito ao presidente. Meio complicado isso. É, assim. Mas o que é fascinante aqui é como essa narrativa, né, essa coisa de estudo superficial, ela bate de frente com outras evidências. E principalmente com o depoimento de outra figura-chave, o tenente brigadeiro Baptista Júnior, que era o comandante da aeronáutica. Essa linguagem, assim, quase burocrática, né, para descrever planos que poderiam ser um golpe, parece muito uma tentativa de tirar o peso da responsabilidade, sabe? O Baptista Júnior, por outro lado, foi bem mais direto ao STF. Ele confirmou, sim, que houve reuniões tensas depois da eleição do Lula e relatou que o próprio Freire Gomes alertou o Bolsonaro sobre as consequências legais de um golpe. Embora, é verdade, ele não tenha dito especificamente se teve ameaça de prisão, né? Mas a postura do Baptista Júnior, pelo que ele disse, foi firme, foi na defesa da legalidade, ele denunciou essa articulação. E aí, diante disso, começou a haver uma resposta institucional, certo? O STF, ele aceitou a denúncia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e com isso, tornaram réus 10 integrantes daquele chamado núcleo militar da tentativa de golpe. A acusação formal é essa: responsabilidade pelas ações táticas e por elaborar os documentos para romper com as instituições. Só que, ao mesmo tempo que as investigações avançam e mostram esses detalhes todos, a gente vê uma outra narrativa ganhando força, né? Aliados do Bolsonaro, políticos, religiosos, como o pastor Silas Malafaia, eles usam justamente essa fala mais ambígua do Freire Gomes para dizer que, olha, não teve tentativa de golpe, era só estudo. É uma disputa clara pela interpretação, né? Tá acontecendo agora. Exato. Mas essa tentativa de negar, ela esbarra feio nas conclusões da PGR. A Procuradoria sustenta, e com base em muitos documentos, mensagens trocadas, ela sustenta que existe não só esse núcleo militar, mas também um núcleo operacional. E este último, com policiais e militares da ativa, teria ido bem além, sabe? Eles teriam monitorado a segurança do Lula, discutido prender ele e até, pasmem, conspirado para prender ministros do STF. São ações muito concretas, né? Difícil chamar isso de estudo. Pois é. E nesse cenário todo conflagrado, aparece no Congresso uma outra coisa. Um projeto de lei, o 5064 de 2023. Quem apresentou foi o senador Hamilton Mourão. E a proposta é o quê? Anistiar crimes ligados aos atos de 8 de janeiro de 2023, especificamente aqueles artigos do Código Penal, o 359L e o 359M, que falam justamente de quê? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Quer dizer, a crítica a esse projeto é muito direta. E vem um momento chave, né? Ele poderia, na prática, acabar beneficiando justamente os articuladores dessa tentativa de golpe que estão aí sendo investigados, denunciados. Isso enfraqueceria todo o processo de responsabilização. Se a gente conecta os pontos,
Essa proposta de anistia parece muito uma reação direta a essas investigações que estão mostrando o quão grave e amplo foi o negócio. E vale lembrar também a postura do próprio Freire Gomes logo depois da eleição, né? Aquela recusa em tirar os acampamentos golpistas lá da frente dos quartéis. E a resistência dele em participar da transição de comando. Ele exigiu que o sucessor fosse nomeado ainda no governo Bolsonaro. São atitudes que já sinalizavam uma tensão institucional bem grande ali. E a gravidade só aumenta quando a gente vê aquelas mensagens reveladas, né? Onde o general Braga Neto ordena para queimar o Freire Gomes e o Baptista Júnior. Por quê? Porque eles não aderiram à conspiração. E tem ainda o caso daquele policial federal, o Vladimir Soares. Ele é acusado de passar dados da segurança do Lula e de planejar prender o ministro Alexandre de Moraes. A linguagem usada, os planos, isso mostra o nível da tensão, né? O que estava realmente em jogo. Era muito mais que um simples estudo. Então, o que a gente tira disso tudo? Estamos vendo uma batalha forte, né? Pela narrativa, pela memória de um momento muito crítico da nossa democracia recente. De um lado, as evidências dessa trama complexa, envolvendo gente das Forças Armadas, da política. Do outro, um esforço enorme para negar, para minimizar ou até para perdoar tudo. De uma tentativa de golpe real, sim, coordenada e com apoio interno importante tanto nas Forças Armadas quanto na Polícia Federal. Alguns ministros do STF chegaram a considerar essa articulação toda talvez até mais perigosa que a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, justamente por causa desse componente institucional forte aqui. A questão fundamental que fica é: será que vai haver responsabilização mesmo? Uma responsabilização à altura da gravidade disso tudo? Ou será que os mecanismos de impunidade vão prevalecer de novo? É a grande pergunta. Bom, faremos um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta ao podcast. Olha, nessa última parte da nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar naquela campanha internacional que as fontes que analisamos apontam que está sendo articulada pelo Eduardo Bolsonaro. Isso. A ideia é entender como ele estaria buscando apoio, né? Especialmente com a extrema-direita lá nos Estados Unidos. Exato. Para tentar pressionar, sabe, e talvez deslegitimar o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, e a justiça brasileira no exterior. É um movimento complexo. Com certeza. Então, pelo que as fontes descrevem, a estratégia principal, parece envolver o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos agora, costurando alianças com figuras importantes. Parlamentares republicanos, empresários ligados ao Donald Trump, mencionam muito Steve Bannon. Sim, figura conhecida nesse meio. E claro, usando muito as plataformas digitais, né? O objetivo parece bem claro: pintar um quadro do Brasil como se fosse, um regime de exceção. É essa narrativa que tentam construir, né? E personificando isso muito na figura do ministro Alexandre de Moraes. Para quê? Para buscar algum tipo de retaliação contra ele. Mas como isso funcionaria na prática? Bom, aqui entra um ponto que as fontes destacam bastante e que é, fascinante. A tentativa de usar a tal da Lei Magnitsky. Lei Magnitsky. O que é isso exatamente? É uma ferramenta da política externa americana, tá? Originalmente de 2012, depois foi ampliada, ela permite que os Estados Unidos sancionem estrangeiros. Sancionar como? Pense em congelamento de bens, proibição de vistos, essas coisas. E por acusações de corrupção ou violação de direitos humanos. O detalhe importante, sem precisar de um processo judicial formal lá nos Estados Unidos. Nossa, direto assim. Exato. E aí que mora a grande controvérsia que as análises apontam, né? Tentar aplicar essa lei que é para situações muito específicas, para fazer um julgamento político sobre atos de autoridades brasileiras que estão, em tese, agindo dentro da nossa Constituição. Peraí, usar uma lei americana para interferir em decisões internas do Brasil, baseadas na nossa Constituição?
Isso parece cruzar uma linha bem delicada, né? Exatamente. É um ponto muito sensível. E tem indicações de que isso está mesmo sendo considerado? Ou é só especulação? Olha, as fontes mencionam relatos, sim. Falam que o senador republicano Marco Rubio teria levantado essa possibilidade de sancionar o Moraes. Rubio, ok. E teve também um anúncio do governo americano sobre restrições de visto para autoridades estrangeiras acusadas de censura, o que, claro, gerou muita especulação na hora. Imagino. E teve reação do Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, né, deixando claro o incômodo. Mas essa frente de pressão não fica só no Congresso americano, viu? Ah, sim. As fontes que a gente viu também trazem um envolvimento de outras figuras de peso, certo? Sim. Gente com muita visibilidade. Exatamente. O empresário Elon Musk, que é dono da plataforma X, né, o antigo Twitter, Sim, claro. entrou publicamente nessa discussão, acusou diretamente o ministro Moraes de censura, foi bem vocal. Lembro disso, teve muita repercussão. E mais, empresas de mídia que são ligadas ao Trump, como aquela plataforma de vídeos Rumble e a própria Trump Media and Technology Group, Sei. chegaram a entrar com ações judiciais contra o Moraes em tribunais americanos. A alegação principal é de censura extraterritorial. Censura extraterritorial. O que eles querem dizer com isso? Basicamente, acusam as decisões do Moraes de tentarem controlar o que é dito ou publicado fora do Brasil, sabe? Como se as decisões dele tivessem efeito para além das nossas fronteiras. Entendi. E como é que isso tudo se conecta com o cenário político aqui no Brasil? Porque a gente não pode esquecer, né? O Jair Bolsonaro, pai do Eduardo, enfrenta investigações bem sérias por aqui. Inclusive sobre tentativa de golpe. Perfeita conexão. É impossível dissociar. Nesse contexto todo, o próprio ministro Moraes abriu um inquérito específico contra o Eduardo Bolsonaro. Contra o Eduardo. Por quê? A acusação é justamente de atuar contra a soberania nacional ao promover essas articulações no exterior, buscar essa pressão externa. Faz sentido a ligação. E uma das fontes que a gente consultou, o Washington Brazil Office, aponta que essa tática toda, ela parece seguir um tipo de manual, sabe? Algo que já foi visto em outros contextos, como Nicarágua, Venezuela. O manual. Como assim? A ideia é usar a linguagem universal dos direitos humanos, focar muito na questão da liberdade de expressão. Que é uma pauta legítima, claro. Sim, mas nesse caso, usada como ferramenta para desacreditar as instituições democráticas do país que está sendo alvo. Entende a inversão? Entendo. Usar uma causa nobre para um objetivo político específico de enfraquecer instituições. Exato. E existem até projetos de lei sendo rascunhados lá no Congresso americano com esse foco, mirando autoridades brasileiras. Embora, assim, até onde se sabe, nada avançou concretamente ainda. Interessante essa ideia do manual. Mas sobre o impacto real disso tudo. Mesmo que essas sanções, por alguma razão, fossem aplicadas contra o Moraes, por exemplo, qual seria o efeito prático? As fontes comentam isso? Sim, comentam. E é um ponto crucial, né? Mesmo aliados dessa estratégia toda, segundo os relatos que constam nas fontes, admitem que o efeito prático de eventuais sanções contra uma figura como Moraes seria provavelmente limitado. Limitado? Como assim? Em termos financeiros ou de restrição de mobilidade real, talvez não fosse tão impactante assim para ele, pessoalmente. Isso reforça um pouco a percepção de que a campanha tem talvez um caráter muito mais simbólico, midiático. Para gerar ruído, pressão política. Exatamente. Mais do que um impacto legal ou financeiro direto e, digamos, devastador. Entendi. Então a maior preocupação que as análises apontam não seria necessariamente o efeito prático das sanções em si, mas algo mais fundamental, talvez? Exato. O ponto nevrálgico, o que realmente preocupa diversas fontes, é a ameaça à soberania brasileira. Pensa bem, temos parlamentares brasileiros buscando ativamente a pressão de uma potência estrangeira. Para interferir em assuntos internos nossos. Justamente. Potencialmente minando a autoridade de instituições nacionais como o STF, que estão investigando crimes contra o próprio Estado Democrático de Direito. Crimes sérios. Visto por esse ângulo, a coisa fica bem séria. E isso, claro, gera tensão diplomática. Preocupa órgãos como o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ e o próprio Itamaraty, como já falamos. E coloca o Brasil sob os holofotes da imprensa internacional de um jeito negativo, né? Sim, vários veículos grandes lá fora já noticiaram isso. Pois é. The New Yorker, The Guardian, eles têm acompanhado de perto tanto a atuação do Moraes contra a desinformação, quanto essas tentativas de deslegitimá-lo.
é uma inversão que as fontes consideram bem perigosa, sabe? Uma inversão? Usar mecanismos que foram pensados para proteger direitos internacionalmente, para, na verdade, atacar instituições democráticas legítimas dentro do próprio país. Complicado. Muito complicado. Isso tudo nos deixa, acho, com uma questão de fundo bem importante para a gente refletir um pouco. Qual seria? Como é que uma nação, qualquer nação, consegue equilibrar a defesa legítima da sua soberania contra interferências externas indevidas e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de expressão e o devido processo legal dentro das suas próprias fronteiras? Especialmente quando são atores nacionais de dentro do país que estão ativamente buscando essa intervenção estrangeira para seus próprios objetivos políticos. É um equilíbrio difícil, né? Fica aí a reflexão, realmente complexa essa questão do equilíbrio. Olha, agradecemos demais a companhia de todos e todas nesta análise profunda que fizemos hoje. Foi um prazer. Um abraço bem carinhoso e lembrem-se, o podcast está no ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas. E também aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!